Gênesis 18, com certeza, é uma das passagens mais lindas e mais libertadoras da vida de Abraão. Alguns textos anteriores, Abraão tinha cometido vários erros, experimentou o silêncio de Deus, mas no capítulo 18 ele recebe Deus de visita na casa dele. Aquela expressão, aquela visita era Deus dizendo: eu estou contigo, Abraão, eu confio outra vez em você. Isso é libertador, isso curou a alma desse homem. E eu quero fazer uma análise de vários pontos do capítulo 18. Primeiro, o bom comportamento de Abraão em direção à presença de Deus. A presença de Deus tinha se tornado amiga, a presença de Deus tinha se tornado algo familiar e íntimo na vida de Abraão. Por esse fato, nós vemos o bom comportamento em relação à presença de Deus, que já sempre estava e se manifestava na sua vida. Depois, essa visita de Abraão trouxe uma boa profecia, uma boa palavra, uma promessa. Outra vez Deus renova a promessa do nascimento de Isaac, o filho tão desejado, a promessa que tanto Abraão e Sara esperavam. Tanto Abraão como Sara estavam de muita idade, amortecidos pelo tempo e já não tinham mais condições biológicas de ter um filho. Mas a promessa de Deus vem de que Deus traria da morte a vida. Haveria uma ressurreição para o nascimento de Isaac. Depois Deus coloca Abraão como profeta. A visita de Deus na casa de Abraão tinha dupla finalidade. Primeiro, trazer uma palavra de esperança para esse casal em direção ao filho. E depois trazer uma notícia de que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. O pecado dessas cidades tinha se levantado e tinha ido até o céu. O pecado dessa cidade, os violentados sexuais dessa cultura de Sodoma e Gomorra, o grito dessa gente clamando por socorro tinha subido até os céus. A visita de Deus tem dupla finalidade: trazer vida para Abraão e Sara e trazer notícia de morte para Sodoma e Gomorra. Dependendo de como uma pessoa se comporta, existe promessa de vida ou promessa de morte. Depois, no verso 19, Deus coloca Abraão como educador. Esse Abraão que tinha passado por tantos processos didáticos, desde voltar do Egito para os altares, tomar boas escolhas não em direção a Sodoma e Gomorra, mas em direção ao altar de Deus. Deus o tinha ensinado didaticamente a viver, a lidar com a vida e as escolhas. Agora Deus o coloca como educador de muitas gerações e de fato Abraão se tornou educador não apenas do seu filho e dos seus netos, mas de todos os cristãos. Pois em Hebreus capítulo 11, Abraão é chamado de o pai da fé, e todos aqueles que estão em Cristo são educados pelo pai da fé. E por último, nós encontramos no capítulo 18 de Gênesis um Abraão intercessor. A presença de Deus na vida desse homem tinha o transformado em alguém que era hospitaleiro, tinha o transformado em um marido exemplar, tinha o colocado como profeta. Deus tinha agora o colocado como educador das nações. E por último, a presença de Deus na vida de Abraão o colocou como intercessor de Ló. Os dois anjos da casa de Abraão foram direto para Sodoma e Gomorra, anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra para Ló, o sobrinho de Abraão. E Abraão amava o seu sobrinho, mesmo este sendo um parasita, uma pessoa que não se importava com vida espiritual, por interesses financeiros tinha ido em direção a essas cidades
de pecados sexuais e todas as imoralidades imagináveis e todas as idolatrias. Mas mesmo assim, Abraão amava o seu sobrinho e desejava que ele fosse retirado desse juízo. E Abraão começa a interceder por essas cidades. Nós vamos ver que Moisés foi intercessor, intercedeu pelo povo por muitas vezes, quando Deus se irou com o povo e disse para Moisés: eu vou matar o povo. E Moisés intercedeu pelo povo: Pai, não os mate, deixa viver até o povo. Nós vamos ver que Samuel também foi intercessor. Vários profetas do Antigo Testamento intercediam junto a Deus pelo povo, para que Deus tivesse misericórdia do povo de Israel, do povo de Jerusalém. O apóstolo Paulo foi intercessor das igrejas. Os apóstolos de Jesus foram intercessores. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se torna intercessor de alguém junto a Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Perto de você, na sua casa, no seu casamento, sempre tem alguém que precisa que você interceda por ela. Em todos os lugares. É necessário que o cristão coloque os seus joelhos no chão e não fique todos os dias pedindo coisas para Deus, mas colocando pessoas diante de Deus. Colocando diante de Deus a igreja onde você congrega, colocando diante de Deus o pastor que Deus colocou sobre você para ministrar a sua vida, colocar diante de Deus a tua casa, a tua família, se você é uma pessoa casada, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, teu pai e a tua mãe. Há muitas pessoas ao teu redor que precisam ser colocadas diante de Deus, pois ainda não conhecem Jesus Cristo. Seja você também como Abraão, interceda junto a Deus pelas pessoas que Deus colocou ao teu lado. Assim nós encerramos a meditação sobre o capítulo 18 de Gênesis, desejando que o Deus eterno, Jesus Cristo e o Espírito Santo também estejam com você e junto com você. Amém.